Estudo Bíblico Sena 2024, Bases da Fé Cristã, aula de número 16. Aula de número 16, temos como texto base 2 Timóteo 3,16. Vamos ler? 1, 2, 3 e... Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, a aula de hoje é: o que é a igreja? O que é a igreja? Então, meus irmãos, antes de qualquer coisa, a igreja é a comunidade de todos os verdadeiros cristãos em todos os tempos. Isso é a igreja, né? É a comunidade, é o ajuntamento, né? Então, igreja, ela vem de algo específico, né? A palavra igreja, ela vem do grego eclesia, né? E eclesia significa comunidade, ajuntamento, né? Então, igreja não se faz sozinho. Você não é igreja. Nós somos igreja, né? Então todos nós é uma comunidade, um ajuntamento de pessoas que têm a sua fé colocada em Cristo Jesus. Isso é ser igreja, né? Então a igreja, meus irmãos, é composta de todos os homens e mulheres que foram, que são ou sempre serão verdadeiros crentes em Jesus. Esta é a igreja, isto é ser igreja. Então Paulo, ele escreve lá em Efésios capítulo 5, de número 25, ele escreve lá da seguinte maneira: Cristo amou a igreja, entregou-se a si mesmo por ela, né? Então Cristo, ele amou a igreja, porque a igreja é dele, a igreja é de Cristo, a igreja é dele, é do Senhor, né? Então nós entendemos o quê? Que ele se entregou por ela. Por quem Jesus morreu na cruz do Calvário? Pela sua igreja, pelo seu povo, né? É isso que Paulo escreve em Efésios 5, 25. Então Paulo, ele está se referindo aí a todas as pessoas pelas quais Cristo morreu para as redimir, né? Que é a sua igreja. Então todos aqueles que se unem à igreja fazem parte deste povo, aqueles por quem Cristo morreu. Como iniciou a igreja? Antes mesmo de entrar aí na nossa folhinha, né? Como se iniciou a igreja? Em Atos a gente vê ali o início da igreja de Jesus, né? Se você quiser abrir em Atos 1 aí, né? Talvez você... Eu sei que tem algumas meninas aí da igreja que elas estão estudando Atos, né? Aí a Fernanda, a Helena e outras meninas estão estudando Atos, né? Todo sábado ali elas se reúnem de manhã, elas fazem um clube do livro, né? Elas leem um livro específico, né? Não é um livro da Bíblia, e também estão estudando Atos. Então talvez aquilo que eu vou trazer aqui elas já viram aí, né? Nesses últimos momentos, e talvez você também já ouviu, obviamente, mas não tem como a gente não repassar por isso. Antes um pouco, né? Mas eu não vou abrir lá. Nós vemos que Jesus pergunta para os seus discípulos, e Jesus fala o que para os seus discípulos? Quem dizem que eu sou? Lembra dessa passagem? Que Jesus chega nos seus discípulos e pergunta para eles: quem dizem que eu sou? E aí os discípulos começam a dizer: uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é João Batista, outros dizem que você é algum dos profetas, e etc, etc. Mas aí um deles, chamado Cefas, ou Pedro, diz o que para Jesus? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí o que Jesus diz para ele? Muito bem, Pedro, porque isso não te foi revelado por homens, mas isso foi te revelado por Deus, né? Isso foi te revelado por Deus. E por aquilo que você disse, nesta pedra edificarei a minha igreja. Lembra dessa passagem? Está lembrado? Recorda-se dessa passagem? Então o que acontece, meus irmãos? Ali Jesus, ele diz o quê? Que naquela pedra seria edificada a igreja dele. O que é essa pedra? Meus irmãos, tem várias maneiras de nós entendermos, né? De fazermos a exegese, dizemos assim, desse texto, né? O que é exegese? Exegese é a compreensão da palavra, né? Quando a gente lê, não apenas por ler, mas para realmente compreender aquilo que está escrito em letras, né, de forma mais fácil. Isso é exegese. Então, fazendo uma exegese desse texto, nós temos aí algumas coisas que pode dizer. Pode ser que Jesus estava falando para ele assim: Pedro, você é o líder dessa igreja,
e é sobre você que eu estou edificando essa igreja. É isso? Não, não é isso que Jesus está falando. Aí Jesus pode estar fazendo um trocadilho ali, e dizendo o quê? Porque Pedro significa pedra, né? Jesus está falando assim: pedra, sobre esta pedra edificarei a igreja. Como se Jesus estivesse falando assim: Pedro, né? Pedra, é sobre essa pedra que a igreja, né, será erguida, que eu edificarei essa igreja. Pode ser essa visão? Pode ser. Agora eu vou mostrar a minha visão, que não é nenhuma das duas. Que Jesus utiliza o quê? Jesus diz o quê? Que sobre aquilo que Pedro diz, Pedro diz o que para Jesus naquele momento? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É sobre essa fala que a igreja será edificada. Porque a igreja é o quê? É o entendimento, a igreja é o ajuntamento das pessoas que entenderam e compreenderam que Cristo é o Filho do Deus vivo, o único Senhor e Salvador. Então, eu entendo o quê? Que através daquilo que Pedro falou, que a igreja estava sendo edificada. Sobre essa revelação, essa confissão que Cristo Jesus é o Senhor, é o Filho do Deus vivo. Então é isso, né? Acredito aí que tem pelo menos mais duas pessoas que têm a mesma visão que a minha. Mas o que a Igreja Católica fez? O que a Igreja Católica fez? Ele pegou e fez a Igreja Católica pegou e fez uma exegese muito ruim desse texto e disse o quê? Que é em Pedro que a igreja se iniciou. Tanto faz que conversa com alguém que é bem antigo na Igreja Católica. Fala assim: quem foi o primeiro Papa? A pessoa vai falar: foi Pedro. Pedro é o primeiro Papa. É nele que a igreja iniciou. Tanto faz que a Igreja Católica Ortodoxa Romana, o que ela faz? Ela diz que o Papa é ele que tem a palavra de Deus. Ele é a boca de Deus neste mundo. Não é verdade? Não sei se todo mundo aqui tem Netflix, mas é algo muito interessante vocês verem, meus irmãos. É legal para a gente entender bem isso. Tem uma série na Netflix, ou é um filme, eu não me recordo agora, que chama Os Dois Papas, que é a passagem de bastão do antigo Papa, que eu esqueci o nome dele, para o Papa Francisco de agora, né? O último Papa. E vai contar os bastidores de como era ali dentro, né? Dentro ali. Vai falar sobre conversas que eles tiveram antes de um passar o bastão para o outro. Vai mostrar ali como é lá dentro quando eles estão fazendo a votação, né? Que eles ficam lá soltando as fumaças, né? Ah, ainda não teve, então a fumaça é de uma cor. Quando escolheu o novo Papa, a fumaça é de outra cor, até que o novo Papa sai lá, né? E acontece todo aquele momento ali, né? Que repercute no mundo inteiro. É muito legal aquele filme para você entender a visão que eles têm, né? E a visão que os católicos têm de quem é o Papa. Eles creem mais na palavra do Papa do que na própria Bíblia, né? O católico realmente, o verdadeiro católico que tem o sangue roxo mesmo, ele acredita mais naquilo que o Papa diz do que na própria Bíblia. E ele é ensinado assim, é ensinado de geração em geração. Eu não nasci no catolicismo. Eu creio que tem irmãos aqui que nasceram no catolicismo e podem dizer, né, que realmente é uma verdade isso, né? Aquilo que o Papa fala tem tanto poder quanto a palavra de Deus, né? Então, meus irmãos, a Igreja Católica ela teve essa visão, mas nós entendemos muito bem que ela está errada. Essa visão não é uma visão correta, nem um pouco correta, né? E o que acontece? A partir dali, né, tem-se o entendimento da onde a igreja vai estar firmada. A igreja estará firmada nessa revelação. A igreja até hoje é firmada nessa revelação, que Cristo Jesus é o Filho de Deus, o único e verdadeiro Salvador. Ponto. E o que acontece? Vai acontecer aquilo que nós vemos em Atos. Jesus, ele vive a sua vida, ele tem os 3 anos, né, que ele passa aí do seu trabalho neste mundo, que é dos 30 aos 33 mais ou menos. Jesus, ele morre, ele ressuscita, ele fica mais alguns dias. Um instante, irmãos. Ele fica mais uns dias, né, após sua ressurreição neste mundo.
e após isso ele retorna aos céus. Em Atos capítulo de número 1, versículo de número 8, Jesus ele retorna aos céus, né? Então, a partir do versículo de número 6 diz aí, ó: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu Jesus: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem os encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como os viste subir. Ponto. Jesus subiu aos céus. Jesus, ali ó, carne e osso, diante daqueles homens, em um corpo glorioso. Era carne e osso, mas em um corpo glorioso, diferente do nosso corpo. Ele sobe aos céus. E aí ele some nas nuvens. É óbvio que aqueles homens iam ficar ali, né? Tá aí agora. Ele falou que não nos compete tempo e hora que ele voltará. O que nós vamos fazer? E todo mundo ficou ali. Com certeza eu e você também ficaríamos ali embasbacados, né? O cara subiu, né? O homem subiu aqui, né? Não tinha nenhuma asa, só se elevou e foi embora. Ao ponto do que 2 anjos aparecerem ali do lado deles e falarem assim: ó, aquele que foi assunto aos céus em breve voltará. Então foi meio que os anjos falando assim: ó, beleza, né? Agora vão lá fazer o que ele mandou vocês fazerem, né? Ele acabou de dizer que o Espírito Santo estaria sobre vocês a partir de agora, né? E vocês seriam testemunhas dele na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Agora vão, né? Então os anjos apareceram ali para tirar eles daquele transe deles ficarem aqui, né? Olhando para o céu, vendo o que ia acontecer a partir de agora, né? E o que acontece, meus irmãos? Nós vemos que após isso, após sai desse transe, né? Dos anjos ali, os apóstolos se reúnem, né? Os 11 eles vão se reunir. E o que acontece? Eles se reúnem ali em Jerusalém. E aí, meus irmãos, todos eles estavam juntos. Versículo 12 e 13 diz aí, ó: então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival. Esse monte chamado Olival é onde eles estavam, onde Jesus subiu aos céus, né? Não se sabe exatamente onde era este monte, né? Não se tem assim uma certeza específica de onde ficava especificamente. Mas eles saíram dali. E aí dizem, ó, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando eles entraram em Jerusalém, né, o versículo 3 disse, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé. Então Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Está vendo? 11 dos 12 estavam ali, né? O outro, Judas, né? O Judas que traiu Jesus havia se suicidado já, né? Então ele aqui já não era mais um deles. Então ali estavam juntos. Versículo 14, ó: todos esses perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Está vendo? Então nós sabemos, lá em Marcos, a gente já até viu um tempo atrás, né, que Jesus ele tinha irmãos, né? Ele tinha irmãos e irmãs, né? A gente viu isso. Maria, ela foi virgem só até o momento que Jesus nasceu. Depois disso, né, ela teve os atos sexuais com seu marido José e tiveram filhos, né? Então, meus irmãos, nós vemos que no final das contas, a família de Jesus foi salva, né? Interessante vermos isso aqui, né? Nós vemos que antigamente, o que eles fizeram? Os irmãos de Jesus negaram ele, né? Viram ele como um louco, mas aqui não, nós vemos que eles estavam mudados, né? E a gente vê até que todos perseveravam ali unânimes, né? Os discípulos, agora apóstolos, Maria e também os irmãos de Jesus. E ali eles estavam reunidos, meus irmãos, no cenáculo. O cenáculo é mais ou menos isso daqui, ó.
Se a gente não entrar na folha, amém, glória a Deus, a gente entra semana que vem. Mas isso daqui eu acho interessante a gente saber, para a gente entender um pouco mais da igreja, né? Então havia lá, né? Havia o templo, né? Toda a extensão do templo. Isso daqui é meramente ilustrativo. Não vou fazer aqui do jeitinho que é lá, ok? Então vamos dizer aqui, né, que haviam as portas, né? Eram muitas portas de entrada ali em volta do templo, ok? Digamos que aqui fica o templo, aqui está o templo. Lá dentro é onde acontecia a oração. Aqui era o local onde não podia entrar gentios. Não entra gentios. Então eu e você naquela época, a gente não entraria dentro do templo, a gente não poderia entrar lá. Mas o que acontece? Aqui tinha um lugar que era o lugar de oração dos gentios. Então aqui era onde os gentios iam. Então as pessoas iam lá para orar, né? Você que não era... O que é um gentio, né? O gentio é um não hebreu, né? É alguém que não tem sangue, que não é filho de pai e mãe hebreu, ok? Alguém que não é verdadeiramente israelita é um gentio. Vou até aumentar aqui, né? Porque ia bastante gente para lá. Então aqui era onde era o espaço dos gentios. Quando Jesus fica bravo, lembra que Jesus fica bravo e sai quebrando tudo lá dentro do templo? É porque o povo estava vendendo aqui nas barraquinhas. E eles estavam atrapalhando o local dos gentios orar. E eles estavam ali, né, cheio de coisa, vendendo coisa aqui dentro, né? E eles estavam atrapalhando os gentios, né? Os gentios não estavam tendo espaço para oração. Por quê? Porque aqueles que vinham no templo para poder fazer as suas ofertas, vamos dizer que aqui é a área das ofertas, né? Onde eles matavam os animaizinhos, né? O que acontecia? Todo mundo que ia para o templo, seja gentil ou não, ia aqui. E aí ficava lá, negociando e atrapalhando o lugar dos gentios. Jesus chegou lá, viu aquilo e falou assim: peraí, gente, peraí, deixa eu arrebentar com tudo, porque isso daqui está errado, né? E aí Jesus arrebenta com tudo, manda todo mundo sair dali, porque aquilo ali estava uma grande sacanagem, uma grande arruaça aquilo ali, né? Por quê? Imagina, você já tinha pouco espaço, né, para ir ali no templo adorar a Deus, né? E todos entendiam que aqui era o principal lugar de adoração ao Senhor, né? Ali era o principal lugar. E aí, você que já tinha pouco espaço, ainda tinha que estar, né, ali ocupando junto com o pessoal, fazendo, né, vendendo e não sei o que, parecendo uma peixaria, gritaria. A minha pombinha que eu estou vendendo aqui para você fazer a sua oferta, lá, o seu sacrifício é 5, a minha é 6, a minha é 3. E desse jeito, como é que você vai ter um tempo de oração ali, né? Os gentios não tinham isso, né? Só aí para a gente entender um pouquinho disso. Deixa eu tirar aqui os cambistas, que eu não gosto deles. Então aqui era o espaço dos gentios. O que acontece, meus irmãos? Havia um lugarzinho, e eu vou colocar mais ou menos aqui, um lugarzinho, um espacinho, que era conhecido como cenáculo, certo? Era um espacinho que tinha lá dentro do templo. E é nesse local que eles se reuniram aqui. Era ali no cenáculo que eles estavam reunidos, certo? E aí diz assim, ó: naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunham-se a assembléia de umas 120 pessoas. Então, dentro do cenáculo, né, haviam ali 120 pessoas, ok? 120 pessoas lá dentro. Haviam ali 120 pessoas, certo? E aí diz aí, ó. E aí Pedro, ele diz algo ali no meio daquelas pessoas: irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Então ele fala o quê? Que houve uma profecia, e realmente Davi, ele profetiza sobre isso, certo? Há um salmo que fala sobre isso, certo? E o versículo 18 diz aí, ó: ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Então é isso que aconteceu com
com Judas Iscariote, né? Ele compra né? Ele não aceita aquelas moedas, a gente vê até que ele joga as moedas ali, né? Ele compra um campo. O que tudo indica que aconteceu é o seguinte: ele foi na beira de um penhasco, né? O que dizem que ele foi na beira de um penhasco, e ele tentou se enforcar, né? Muitos filmes mostram ele se enforcando, mas aqui Pedro ele mostra o que realmente acontece, né? Então, a partir daquele momento ele deve ter tentado se enforcar naquele penhasco. Só que o que acontece? Provavelmente a corda ou o galho arrebentou, ele caiu daquele penhasco sobre uma pedra, e aí, né, virou carne moída, podemos dizer assim, né? Se espatifou ali embaixo. Então é muito provavelmente isso que aconteceu, né? Naquele momento, que ele até diz aí, ó, precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram, né? Meio ruim, né? Meio feio de ouvirmos isso, mas é isso que acontece aí com isso que aconteceu com Judas Iscariote, muito triste, né? E aí diz aí o versículo 19: e isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro seu encargo. Então, através desse salmo, o que Pedro entendeu? Que aquele lugar que foi vendido ali, onde o Judas morreu, era um lugar que agora ninguém deveria ter contato, né? E tome outro seu cargo significa, né, na visão dele, na exegese de Pedro, que outro deveria tomar o cargo de Judas. E é o momento onde eles escolhem alguém para ficar no lugar dele, que é aonde há a escolha de Matias. E Matias ele vai ser escolhido como esse 12º apóstolo. Então aí a partir do versículo de número 21 vai dizer: é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Esse é um ponto interessante. Para ser apóstolo, olha o que Pedro traz aí. Olha a revelação do que Pedro traz. Que para ser um apóstolo era necessário conhecer Jesus desde o seu batismo até a sua ida aos céus. E aí entra um negócio que eu, Felipe, particularmente tenho muita dificuldade. Quando alguém hoje diz ser apóstolo. Não tem como você ser apóstolo se você não viu Jesus, né? Aquilo que Pedro diz aqui é claro, ó, é necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo nós escolhemos um, né? Um daqueles que conheceu, andou entre nós, começando no batismo de João, conheceu a Jesus, começando no batismo de João, até o momento que ele voltou aos céus, né? E que também será testemunho da ressurreição de Jesus. É isso que ele traz aí para ser um apóstolo, né? É isso que ele traz aí para nós sobre o que é ser um apóstolo. Então, continuando, ó. Então propuseram 2. José, chamado Barsabás, que era conhecido por todos como justo, e o outro irmão, né? O outro irmão aí, que era o Matias. Então eles fizeram algo a partir daquele momento. Eles fizeram uma escolha, né? E aí diz aí, ó, versículo 24: e orando disseram: tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tem escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E aí o versículo 26 diz assim: e os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado o lugar com os 11 apóstolos. Então o que significa isso daí? E o lançaram em sortes. Meus irmãos, eles utilizaram, eu não vou apagar porque eu vou ainda utilizar isso daqui, tá? Eles fizeram algo muito interessante. O lançar sortes, eles utilizavam algo chamado Urim Tumim. Você já viu? Quem aqui já viu ali aquelas séries da, né, que vai ser mais fácil da gente retratar talvez, as séries que passam aí, né, as novelas que passam na Record. Se a gente pegar aquelas mais antigas, a gente vai ver quando
quando tinha ali o sumo sacerdote. Lembra do sumo sacerdote? E o sumo sacerdote ele utilizava uma estola sacerdotal. E naquela estola sacerdotal, o que tinha? Tinha várias pedrinhas. Lembra da estola sacerdotal? Aquele negócio bem grandão que ele utilizava aqui, né? Tinha várias pedrinhas. O que é o Urim Tumim? O Urim Tumim é pegar aquelas pedrinhas, né? Eles pegavam aquelas pedrinhas, não exatamente da estola sacerdotal, mas eles pegavam pedrinhas que podemos dizer assim, era como se fosse da estola sacerdotal, e eles faziam como se fosse um cara e coroa, né? Então, isso era o lançar sortes. Eles falaram, era como se eles falassem assim, se der cara, Deus está nos dizendo que é como é que é o nome dele mesmo? Barsabás. Se der coroa, é Matias, né? Então é como se eles falassem assim, o que der aqui é a vontade de Deus sendo revelada para nós. Então eles lançaram sorte com aquelas pedrinhas e caiu Matias, né? É isso que acontece ali. Então Matias é escolhido como 12º apóstolo, né? A partir disso, né? Então isso é interessante. Você vai ver que aqui não é a única vez que isso acontece na palavra, né? De lançar sorte. Então todas as vezes que você ouviu alguma vez na palavra dizendo lançaram sorte, é isso que eles fizeram. Pegaram essas pedrinhas, né, do Urim Tumim, jogavam e eles entendiam como a vontade de Deus sendo revelada através daquilo, né? Inclusive Davi fez, exatamente. Davi ele fez isso, né? Ele fez isso daí. Então eles lançavam essa sorte. Quer dizer então que você agora vai pegar uma moeda e vai falar assim, eu tenho que ir embora de passar 4 cara, eu não tenho coroa e vai jogar para cima e vai... Não, meus irmãos, é diferente, né? É diferente, os tempos são diferentes, o entendimento nosso hoje é mais claro, né? Nós temos aí um relacionamento com Deus, né? E a gente conhece a Jesus e a gente sabe que não é dessa forma hoje em dia, né? Então não vai adiantar a gente fazer cara e coroa como eles fizeram. Pelo próprio Deus. Exatamente. Exatamente. Muito pontual. Não. Não faz isso não que não vai dar certo. Depois você vai querer culpar a Deus porque não deu certo ainda, né? E assim, o nosso irmão Matias é escolhido ali no cenáculo junto a essas 120 pessoas. Então haviam ali muitas testemunhas do que estava acontecendo, né? Então, nós podemos dizer o quê? Que estes homens e mulheres foram o quê? Os primeiros cristãos, ok? Os primeiros cristãos, 120 pessoas, os primeiros cristãos. E aí entramos em Atos capítulo de número 2, Atos capítulo de número 2, e diz aí, ó, então aconteceu isso, e aí diz aí, ó, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então, o que é o dia de Pentecostes? Meus irmãos, perdão, estou com um pouquinho de soluço. O que acontece? O dia de Pentecostes, meus irmãos, era um dia já conhecido, era o último dia da festa da colheita. Então estava havendo uma festa em Jerusalém. Uma festa que reunia muitas pessoas mesmo, né? A cidade de Jerusalém era uma cidade que foi feita para em torno, na época, né, de 60 mil pessoas. Cabia ali no máximo 60 mil pessoas. Só que em festas como essa se ajuntavam ali de 150 a 200 mil pessoas. Então entupia a cidade de gente. Imagina, meus irmãos, aqui a nossa cidade é uma cidade feita para no máximo 20 mil pessoas. Quando tem essa corrida anual ali, já começa a bater cabeça gente, né, na rua. Imagina botar 60 mil pessoas aqui na cidade, 50 mil pessoas em Passa Quatro. A gente vai ter que começar a abrir nossa casa para a gente morar junto com nós, né? Porque vai entupir, não vai ter onde colocar a gente. E era assim que ficava em Jerusalém. Então
Então as pessoas muitas vezes alugavam, né, o terraço da casa de outras pessoas e tudo mais. Então estava tendo uma festa muito grande, a festa da colheita. Então todo mundo descia para lá, né? Havia uma bela festa lá dentro de Jerusalém, para a gente poder entender bem o que estava acontecendo. E aí diz aí, ó, estavam todos reunidos no mesmo lugar, os 120 reunidos no cenáculo. De repente, uma outra coisa interessante, né? A gente vai linkando aí um pouco aí, né? Diz aí que o quê? No versículo 14 do capítulo 1 diz que todos perseveravam unânimes em oração. Não podemos esquecer disso. Eles perseverando unânimes em oração, o que acontece? Versículo 2, ó, de Atos 2. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso. Né? O que é um vento impetuoso? Né? É um vento que realmente faz barulho. Né? Então, aquele vento que assovia alto, né? Aquele vento que a gente tem até medo muitas vezes. Né? Quando criança, a primeira vez que eu ouvi sobre um vento impetuoso, eu sempre me lembrava do quê? De quando eu entrava no carro e deixava só uma frestinha do vidro aberto e fazia aquele barulho, né? Já viu isso, né? Quando a gente só uma frestinha andando no asfalto, vem aquele barulho, né? Então, né? Aquele barulho, só que de forma mais estrondosa, podemos dizer assim, né? E encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Então isso daqui é de forma literal, né? Línguas de fogo desceram sobre eles naquele momento, sobre a cabeça deles, né? Eu tenho até uma foto que eu coloquei no meu celular aqui, né? Que é a minha imagem de frente aqui do celular, né? Eu acho que eu não vou conseguir mostrar para os irmãos neste momento, né? Nem sei se dá para ver daqui, né? Muito bem. Mas lá, né? Eles tinham ali, né? Eles reunidos naquele momento, tinha um fogo sobre a cabeça deles, né? Aqui é um foguinho, né? Mas naquele momento, dá para ver alguma coisa? Nem dá para ver nada, né? Ah, dá? Então, que bom, né? Então, naquele momento, eles orando ali, né? Havia fogo sobre a cabeça deles, mas de forma mais específica do que essa mensagem, essa foto, né? Eram línguas de fogo, né? Então, era como se fossem línguas de fogo. Uma ilustração muito legal que me mostraram, quando a gente vê o 7 de setembro, a gente vê muitas vezes aquelas meninas com aqueles negócios assim, né? Que elas vão jogando assim para frente, para trás. Como é que é o nome mesmo? Aquelas fitas, né? E muitas vezes elas rodam na cabeça assim, né? Eu gosto de trazer essa ilustração, né? Porque provavelmente era como aquilo, né? Aquele negócio quando roda assim, é como aquele negócio de fogo rodando sobre a cabeça deles, né? Então aqui é realmente literal o que diz aqui, né? E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Aí, ó, versículo 4 é o cumprimento daquilo que Jesus estava dizendo antes de subir aos céus, em Atos 1:8. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, a partir daquele momento, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. E aí é o que acontece, ó. Ora, versículo 5: estavam habitando em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Tá vendo? Então, ó, começaram a vir judeus de todas as nações. E aqui judeus, meus irmãos, não está dizendo apenas judeus de sangue, de pai e mãe. Estava dizendo sobre aqueles também que se converteram ao judaísmo, ok? E o que acontece, ó? Versículo 6: quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuía de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então o que acontece? Eles ali dentro do templo, aconteceu isso, dentro do cenáculo, e o que acontece? Eles saíram ali de dentro do cenáculo e foram para cá, muito provavelmente, a área dos gentios. Né? Muito provavelmente eles estiveram ali na área dos gentios. E ali eles começaram a falar nessas línguas. E aí o que diz aqui, ó, a partir do versículo de número 7. No final do versículo de número 6 diz o quê? Porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Quem os ouvia falar na sua própria língua? A partir do versículo de número 7 diz assim, ó: estavam, pois, atônitos e admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que estão aqui falando? Meus irmãos, esses 120 que estavam ali, sabe o que eles eram? Pescadores.
eram homens de trabalho no campo, eram homens que estavam acostumados a vender peixe. Eles não eram homens letrados, ninguém desses 120 que estavam ali. Era povão, entende? Era povão. E o que acontece? O povo olhou para eles e falou assim: mas esses homens são galileus, eles estão falando em outras línguas. Eles são apenas pescadores, são homens do mar. E olha para você ver o que acontece aqui, ó. Versículo 8: e como ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medas. Então isso daqui é as línguas, certo? Era o povo que estava ali, né? Eram os gentios que estavam ali, ó. Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, as regiões da Líbia, das imediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Haviam pelo menos 16 etnias diferentes ali naquele momento, né? Ao menos 16 etnias diferentes. Então, se pegar aí, né, vamos botar aí 100 pessoas de cada etnia, mas havia mais do que isso, já dá 1.600 pessoas, né? Mas vamos dizer aí que aqui havia pelo menos 1.000 pessoas, vamos colocar aí, né? Não estou falando que essa é uma realidade, né? Estou colocando um número aí. Havia muita gente ali na área dos gentios. E essas pessoas começaram a ouvi-los falar nas suas próprias línguas maternas, né? Eles começaram a entender o que ele estava falando. O judeu, ele fala o quê? Ele fala o hebraico, né? O árabe ele não fala, né? Ele fala outra língua. O árabe ele fala esqueci agora, a língua árabe. Você lembra, amor? Esqueci agora, meus irmãos, me perdoa. Mas é uma língua diferente, né? O povo ali do Egito era uma outra língua, né? Os romanos era uma outra língua. O povo da Ásia, né? Ali da Ásia, né? Era outra língua. Cada um com a sua própria língua, ouvindo eles falarem nas suas próprias línguas. Que coisa tremenda, né? Naquele momento eles começam a ouvir. E olha para você ver o versículo, o final do versículo de número 11, diz assim, ó: como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Aqueles homens estavam falando o quê? Estavam adorando a Deus em outras línguas, adorando a Deus nas línguas daquelas pessoas. E eles ficaram atônitos assim: como eles estão fazendo isso? Como que a gente consegue ouvi-los e entendê-los na nossa própria língua? Eles são apenas pescadores. Por isso eles ficaram atônitos e perplexos, né, com aquilo que estava acontecendo naquele momento, né? E a partir disso, meus irmãos, Pedro, ele vai fazer uma das mais belas pregações que existe na palavra. A pregação que Pedro faz aqui em Atos 2, a partir do versículo de número 14, é uma das mais belas pregações. Se todos os pastores deste mundo pregassem como Pedro pregou aqui, muita diferença aconteceria nas igrejas. Porque olha para você ver, e eu vou ter que ler com os irmãos, e após a leitura, né, nós finalizaremos a leitura, eu não vou entrar naquilo que Pedro disse, a gente dá uma pausinha. Diz assim, ó: então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos. Ele então prega para todo mundo que estava ali. E ele diz assim, ó: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vinho espessando, sendo a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Então o que Pedro começa a pregar? Falando sobre o avivamento de Joel, né? Joel, ele diz lá, né: vem fazer o que nenhum homem fez, vem cumprir, Senhor, né? Realmente que os jovens profetizem, né? Que
que os vossos filhos e filhas profetizem, que os jovens tenham visões, né? Que sonhem os vossos velhos, né? Então ele fala primeiramente sobre isso. Ele diz aí, continuando, ó, 19: mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Aqui ele está falando sobre Moisés. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Olha o que ele diz no versículo de número 23: por presciência de Deus. Isso tudo foi determinado por Deus. A morte de Jesus foi determinada por Deus. Versículo 24: ao qual, porém, Deus também ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi. Então é para você ver, agora ele já une Davi. Ele já falou sobre Joel, um profeta, já falou sobre Moisés, o libertador, falou sobre Jesus, e agora ele mostra que Davi, né, que Jesus é o filho de Davi. E ele diz aí, ó, versículo 25, que Davi falou sobre Jesus, porque a respeito dele disse Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, enche-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Jesus, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouves, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Essa foi a pregação de Pedro naquele momento. Meus irmãos, pregação rápida, né? Ele pregou ali, talvez, as palavras dele aqui, tudo que ele falou foi o que? 15 minutos. Ele pregou para aquele tanto de gente que estava ali. Aquele tanto de gente ali ouviu a Pedro. E diz aí, ó, no continuar, porque é necessário continuar, que diz aí, ó, versículo 37. Ouvindo eles, todo aquele povo, aquelas 16 etnias diferentes, também os judeus, né, nascidos em Israel, todos eles ouviram, né? Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram ao Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Diante daquilo que nós vemos, aqueles homens falando as maravilhas de Deus nas nossas próprias línguas mães, e também diante da tua pregação, o que a gente vai fazer? O que nós temos que fazer? E aí Pedro responde a eles a resposta que todos devem receber. O que Pedro diz? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para receber remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar.
Com muitas outras palavras, Deus deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. E aí chegamos no versículo 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Olha para você ver que interessante. Começamos com 3.120. Após essa pregação feita por Pedro, e aquele momento, aquele amontoado de pessoas, 3.000 pessoas entregaram a sua vida e se converteram a Cristo Jesus. Mais de 3.000 pessoas. Então o que era 120, agora aconteceu o quê? Se tornaram 3.120 cristãos. Glória a Deus. O Espírito Santo veio e a grande obra iniciou. A igreja de Cristo Jesus estava se iniciando a partir daquele momento. E é isso, meus irmãos. Feche seus olhos, leve seu coração ao Senhor, oremos. Pai, nós te damos graças, ó Deus. Te damos graças por essa manhã, por tudo que vivenciamos aqui juntos como igreja do Senhor, pelo estudo que tivemos, até o conhecimento um pouco maior do livro de Atos. Deus, estamos aí aprendendo um pouco mais sobre o que é a igreja, o que é sermos igreja, Deus. Então queremos verdadeiramente, Pai, ser uma igreja que te ama, uma igreja que entende e compreende a mesma coisa que Pedro entendeu ali diante do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus é o Cristo, é o Filho do Deus vivo. O Senhor é o único e verdadeiro Rei. O Senhor é o nosso Salvador, o nosso Messias. O Senhor é aquele que foi aos céus, mas que em breve voltará para nos buscar, ó Deus. E nós te exaltamos por isto, Cristo Jesus. Nós te amamos, Senhor. Obrigado por tamanha obra que o Senhor fez, está fazendo e fará até o final dos tempos. Neste momento, colocamos os nossos corações diante do Senhor. Pai, eu lhe peço que o Senhor possa levar, ó Deus, os meus irmãos para os seus lares debaixo da tua santa proteção. Abençoa o nosso domingo, que possamos viver para a honra e glória do teu soberano e majestoso nome. E que hoje à noite possamos nos encontrar aqui, reunidos como igreja do Senhor, colocando o Senhor à frente de todas as coisas, nos alimentando da tua palavra, para que possamos vencer durante essa semana. Assim nós oramos ao Santo Deus, em nome do teu Filho Jesus. E todos dizem amém. Glória a Deus. Cumprimente seu irmão com a paz. Que Deus abençoe a todos. Um ótimo domingo.